A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa, nós conversamos sobre a aplicação do modelo da comunicação não violenta, a CNV, ao enfrentamento de conflitos e de confrontos, porque temos conversado já há alguns programas sobre a cultura da paz, por uma cultura de paz. E esse é um trabalho nosso, um trabalho diário. Isso não está dado, há que ser construído. É um trabalho que se realiza no dia a dia. Não é um trabalho pessoal tão somente. É um trabalho social e coletivo, portanto é de todos nós. Mas é evidente que tem uma dimensão pessoal. Em outras palavras, qual é o seu papel nisso? Qual é o meu papel nisso? Nunca podemos perder de vista essa visão do todo, uma visão macro, que envolve uma reflexão de modelos sociais, econômicos, questões políticas. Tudo isso tem que ser considerado. Mas também podemos pensar nesse trabalho no nível mais pessoal. E nesse sentido, nós temos falado sobre, repetindo, o modelo da comunicação não violenta. Uma outra forma de falar, de nos relacionar com as pessoas, uma comunicação construída sobre outras bases, não do julgamento, da crítica, da exclusão, mas sim uma comunicação baseada na empatia, na compaixão. Isso também faz parte da construção da paz. Hoje nós vamos revisitar um tema que trata da aplicação desse modelo ao processo do autoconhecimento, porque não existe paz sem autoconhecimento. Vamos refletir sobre essa questão. Comecemos com uma citação. A carta paulina, endereçada aos Romanos, capítulo 7, diz assim: não é o bem que quero que faço, mas o mal que não quero é esse que pratico. Como dito, o modelo da comunicação não violenta propõe um outro padrão de comunicação e está baseado, todo ele, no trabalho do saudoso psicólogo Marshall Rosenberg, autor de obras importantes, uma delas, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Tivemos oportunidade de falar sobre esse modelo, em suas linhas gerais, modelo este que nos ajuda a construir uma comunicação menos violenta, portanto mais compassiva, centrada na percepção do outro, na empatia, na compaixão, possibilitando o treinamento de relações humanas mais saudáveis, mais pacíficas. O modelo se apresenta através de 4 elementos que constituem essa estrutura de comunicação não violenta: suspender julgamentos e relatar fatos, fazer observações e não julgamentos, tomar consciência dos sentimentos, as emoções que eu experimento, que eu vivencio quando me deparo nos contextos das interações humanas com o comportamento do outro, especialmente. Identificar e compreender que na base das minhas emoções estão necessidades que foram ou não atendidas. E saber pedir, relatar um pedido. Normalmente nós funcionamos de uma forma um pouco diferente, porque estamos treinados, habituados a julgar, a emitir juízos de valor sobre nós mesmos e
e sobre as pessoas com as quais nós interagimos. E nesse particular, também estamos bastante treinados em focar nas falhas, nos defeitos, aspas, nas deficiências que nós identificamos em nós mesmos e no outro. E então nos cobramos ou passamos a cobrar do outro. Quando, na verdade, um caminho mais interessante pode ser falar das nossas emoções, falar de como nós nos sentimos e expressar aquilo que verdadeiramente é importante, aquilo que importa, aquilo que tem valor, uma necessidade, e saber pedir. Deste modo, amigo ouvinte, estamos habituados, quase todos nós, nos nossos diálogos, nas nossas interações com o outro, a falar das falhas e das deficiências, e não daquilo que verdadeiramente importa para mim e para o outro. E quando nós percebemos que, ainda na expressão de Paulo, aquele bem que eu quero verdadeiramente fazer, acabo não o fazendo, não o realizando, mas o mal, que efetivamente eu não quero praticar, esse sim eu pratico. Parece uma contradição, mas não é. Ou se o for, faz parte do processo do crescimento, da nossa transformação pessoal. E as relações humanas são, por definição, fenômenos complexos. Por isso, temos ruídos, idas e vindas, muros, pontes. Tudo isso precisa ser estudado, praticado, exercitado e aos poucos vamos aprendendo novas formas de lidar com tudo isso. Quando agimos assim, praticando o mal que não queremos, porque desejamos de verdade praticar o bem, e o mal que efetivamente não queremos, esse acabamos praticando. Quando agimos assim, como nós lidamos conosco? Que padrões são ativados quando assim procedemos? Nos acusamos, nos culpamos, nos autorrecriminamos ou aproveitamos essa experiência para o nosso crescimento, para o autoconhecimento e a transformação pessoal? Por isso, no programa de hoje, nós vamos utilizar o modelo da comunicação não violenta, seguindo o roteiro traçado pelo autor na obra já citada. Vamos repetir. A linguagem da paz em um mundo de conflitos. Uma obra que vale a pena ser estudada, ser lida, porque tem aspectos importantes e que falam exatamente da aplicação da CNV, ou como ela pode contribuir para gerar mudanças em cada um de nós, ou seja, essa dimensão individual, pessoal, gerar mudanças nas pessoas cujos comportamentos não estão em harmonia com os nossos valores, com a nossa forma de pensar, nossa visão de mundo, e gerar mudanças nas estruturas nas quais nós estamos inseridos. Então, a CNV tem esse amplo alcance. A pessoa, a relação humana, social e a relação da pessoa com as estruturas sociais. E no programa de hoje nós vamos focar no processo através do qual nós podemos crescer, investir um pouco no autoconhecimento, na autoeducação, através de uma outra forma de comunicação, ou um modelo que nos permite mudar o foco, mudar a forma habitual que nós aprendemos e para a qual fomos educados e treinados, essa forma de lidar conosco, de lidar com as pessoas. É por isso que ele começa o capítulo dizendo assim: pense em um erro que você cometeu recentemente, algo que você gostaria de não ter feito. Quem é que não tem uma situação dessa para recuperar na mente, na memória? Todos nós, não é, amigo ouvinte? É o convite que ele faz, abrindo aqui praticamente o capítulo. Aí ele propõe uma outra reflexão
que já vamos antecipar dizendo, vai na contramão de tudo que nós aprendemos até hoje e na contramão, portanto, do processo dentro do qual nós fomos educados, treinados. Quem é que não passou, quem é que não vivenciou as experiências não educativas centradas na culpa, no medo, na ameaça, na vergonha? Quando crianças agimos de uma forma inadequada em algum momento, porque somos crianças. E como é que os pais lidaram com isso? Os adultos cuidadores? Como você foi capaz de fazer isso? Ou então, você não tem jeito, não é? Você é impossível. Você não sossega. Você é isso, você é aquilo. Ou seja, eu começo a adquirir uma consciência do meu eu, na verdade, da minha pessoa, do meu valor pessoal, a partir do que eu faço. Se eu me comporto muito bem, se eu obedeço, se eu não quebro vasos nem nada, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, comportadinho. Mas se eu dou um trabalho, como se diz, se eu tenho um pouco mais de energia, então começo a ser rotulado. Por isso a pergunta do Marshall, para começar o capítulo, é: como posso me educar quando faço algo que gostaria de não ter feito? Em outras palavras, poderíamos considerar: o que você pensa sobre si no momento em que vem o arrependimento? Então, numa determinada situação, você agiu de uma forma, depois entendeu, sentiu que não era isso que você queria ter feito e acabou fazendo. Vem o arrependimento. Isso é muito comum. Mas a pergunta que nós fazemos normalmente não é essa. Como eu posso aproveitar essa situação? Como posso me educar quando faço algo que gostaria de não ter feito? Então ele vai dividir conosco um exemplo, uma experiência bem interessante e bem instrutiva, eu diria, quando ele ministrava uma sessão de treinamento exatamente para avaliar como a comunicação não violenta pode ser utilizado para nos ajudar a aprender através das nossas limitações, sem perder o autorrespeito. Ou seja, sem escorregarmos na rampa muito comum de uma autocrítica severa, de um processo de autorrecriminação, de autodesvalorização, sem ocorrer isso. Como podemos crescer, nos educar de uma forma adequada quando agimos de uma forma que não gostaríamos de ter agido? Então ele vai contar a história de uma senhora que viveu uma experiência comum, mas não é agradável. Ela gritou com o filho: eu disse coisas que gostaria de não ter dito. Então eu olhei para o meu filho e percebi quão magoado ele ficou. Aí o Marshall, ouvindo o relato dessa história, olhou para essa mãe e perguntou assim: e como você lidou com essa situação? Como você se educou naquele momento? O que você pensou de si mesma? Aí ela respondeu de pronto: Marshall, eu pensei, que mãe horrível eu sou. Eu não deveria ter falado daquela forma com meu filho. O que há de errado comigo? Perguntou a mãe. Diante dessa resposta, o Marshall faz um comentário que é bem importante, amigo ouvinte, que infelizmente é assim que nós fomos criados. Nós aprendemos, nós fomos treinados a lidar conosco dessa forma quando agimos desse jeito. Quando falamos algo que não gostaríamos de falar, quando nos equivocamos, normalmente as perguntas que despontam nos cenários da nossa mente são essas: que pessoa horrível que eu sou? Eu não podia ter falado isso. Como eu sou atrasado? Como é que eu consigo controlar isso? O que tem de errado aqui dentro de mim e comigo? A gente foi treinado para pensar assim, porque os adultos com os quais nós interagimos quando éramos pequenos, também por sua vez foram treinados e educados dessa forma. É uma cultura centrada no medo, na culpa, no julgamento moral, na cobrança, na acusação, nas comparações sempre indevidas. E então nós internalizamos esse modelo e que acaba levando a estados afetivos bem difíceis. Caímos na tristeza, no remorso,
e nos consideramos pessoas às vezes desprezíveis, pessoas sempre equivocadas, com um defeito, com uma falha básica, ou atrasadas moralmente. E não é isso que se propõe. O modelo da comunicação não violenta e qualquer modelo de educação ou de comunicação focado em outras bases, como a percepção empática, a autoaceitação, a percepção do outro, a ação compassiva e autocompassiva. Quando ativamos esses esquemas bem diferentes de culpa, remorso, medo, autorrecriminação, nós podemos crescer. Mas as falas e os julgamentos moralistas não ajudam. Infelizmente, às vezes, os espaços religiosos acabam muito focados nesses discursos moralistas, julgando, avaliando, dizendo coisas do tipo: você não pode agir assim, você tem essa religião que te guia, você não pode ter esses pensamentos, você tem que arrancar essas emoções do seu coração. Isso é muito pouco produtivo. E muitas vezes acaba aumentando a culpa, a vergonha, a autorrecriminação. A religião há que ser sempre o espaço do acolhimento, do amor incondicional de Deus, o espaço da misericórdia, da bondade, da compaixão. Portanto, não combina com esquemas de controle centrados na culpa, no remorso, na ameaça, nos discursos moralistas. Isso precisa de fato ser revisto. Não cabe uma estrutura desse tipo numa religião, qualquer que seja ela, que pretenda ser libertadora. Porque libertar consciências é também libertar o coração dessa culpa exagerada, dessa autocrítica tão severa e tudo que temos falado aqui nesse sentido. Portanto, a comunicação não violenta, ela nos convida a desaprender um pouco esse modelo coercitivo, punitivo, de autorrecriminação, onde nós nos desqualificamos quando erramos, acreditando que existe alguma coisa errada conosco, e oferece um outro caminho, um treinamento bem diferente. E que, nesse caso, começa fundamentalmente na capacidade de olhar, observar as necessidades que dão origem aos nossos comportamentos. Inclusive, a necessidade que está na base de um julgamento como o que essa mãe fez. Eu sou uma péssima mãe. Que necessidade está por trás disso? Porque o Marshall, em sintonia com inúmeros estudiosos e pensadores no campo das psicologias, ele acredita que o ser humano é movido por necessidades. Aquilo que é muito importante, aquilo que é valioso demais, aquilo que é imprescindível para a preservação da vida e a integridade do ser humano. É aquilo que verdadeiramente importa considerar para que a minha vida se enriqueça, que a sua vida se torne uma vida rica de propósito, de significado, e a vida de todos nós nesse planeta. Por isso, nós somos movidos por necessidades que mantêm a nossa integridade como pessoa, como ser humano, e precisamos identificar isso nos outros. Mas nós não fomos treinados nesse sentido. Tudo isso vai na contramão, amigo ouvinte, da principal correnteza da vida, dos processos de formação do indivíduo, da pessoa humana. Tudo isso vai na contramão. E ele demonstra isso. Vamos seguir? Retomando o exemplo da mãe. A mãe que gritou com o filho, disse coisas que ela não queria ter dito. E o Marshall perguntou para ela como ela lidou com isso, o que ela pensou a respeito dela sobre isso. E ela respondeu, vamos repetir que é importante: que mãe horrível que eu sou, não deveria ter falado assim com meu filho, o que há de errado comigo. Então o Marshall, de uma forma bem criativa e empática, ele vai levar essa mãe através de perguntas e respostas. É um diálogo criativo. Eu diria um diálogo terapêutico também. Vai levar essa mãe a entrar em contato com as necessidades e com os sentimentos. Ele perguntou assim para ela: que necessidade sua foi desatendida? Olha atenção, amigo ouvinte. Que necessidade sua, mãe, foi desatendida quando você falou com seu filho daquele jeito? Olha a importância dessa pergunta.
E mais uma vez eu vou repetir, vai na contramão. Necessidade que foi desatendida, ela nem vai entender a pergunta. E talvez nós não entendêssemos mesmo. Mas ela falou assim: Marshall, eu tenho uma necessidade muito grande de respeitar as pessoas, principalmente os meus filhos. Então falar daquele jeito desatendeu a minha necessidade de respeito. A gente só consegue chegar a uma resposta dessa com uma pergunta daquele tipo. É ir numa outra direção. É aprender um outro modelo. Vamos repetir? Para que isso fique muito claro. Olha a resposta dessa mãe. É porque eu tenho uma necessidade muito grande de respeitar os outros. E quando eu gritei com meu filho, eu não atendi essa necessidade. Falar daquele jeito com meu filho, dizer aquelas coisas todas que eu falei para ele, desatendeu a minha necessidade de respeito. Aí o Marshall imediatamente leva essa mãe a entrar em contato com a emoção. Agora, entre parênteses, só para lembrar, na base de qualquer emoção, existe sempre uma necessidade, algo muito especial, um valor muito grande que não foi atendido ou atendida. É uma regra, amigo ouvinte. Por exemplo, medo, emoção. Necessidade de sobrevivência, de integridade que não está sendo atendida. Proteção, segurança. Isso é regra entre todos nós. Reflitamos sobre isso. Fechando parênteses, vamos voltar ao diálogo aqui do Marshall com essa mãe. Qual foi a resposta dela? Porque ele perguntou isso. Agora que sua atenção se voltou para as suas necessidades, como você se sente? Triste. Muito triste. Então, olha a importância disso. Ela saiu da dimensão da culpa, do autoconceito muito negativo, da autodepreciação, de achar que tinha um defeito básico, para a tristeza. Mas ela lidou com uma emoção natural de quem sente ou conclui que faltou com respeito. Então é natural sentir tristeza, porque a tristeza, nesse caso, não vai paralisar. É uma etapa do processo de mudança, de crescimento, de transformação. O Marshall usa uma expressão bem adequada. É uma dor natural nesse caso. Natural. Aí ele prossegue o diálogo de uma forma muito interessante, muito empática, muito criativa, muito acolhedora, e vai convidar essa mãe a entrar em contato com uma outra necessidade. Que fique claro, amigo ouvinte. A primeira necessidade que foi desatendida por essa mãe. Respeitar as pessoas, especialmente o filho. E a outra necessidade? O diálogo prossegue. Ela nem entendeu a pergunta, o Marshall teve que explicar, o amigo ouvinte pode depois conferir no livro. Ele explicou, deu exemplos, aprofundou um pouquinho a teoria, e ela respondeu: eu tenho uma necessidade, Marshall, de proteger meu filho, de cuidar do bem-estar dele. Aí muda tudo. A primeira necessidade desatendida foi de respeitar o filho. Primeira necessidade desatendida. Mas a outra necessidade é aquela que ela queria atender. Olha a importância disso. Eu queria atender a uma necessidade. Qual? A necessidade de proteger meu filho, de cuidar do bem-estar dele. E não consegui naquele momento. E por que tudo isso, amigo ouvinte? Porque quando nós concentramos a nossa atenção nessas duas necessidades, aquela que foi desatendida e aquela que eu queria atender e não consegui naquele momento, daquele jeito, quando a gente entra em contato com isso, diz o Marshall, nós potencializamos a capacidade de aprender com nossas limitações sem perder o autorrespeito. Isso é para ser anotado, refletido e meditado. E a conclusão disso tudo, os detalhes o amigo ouvinte vai ler no livro. Entrando em contato com essas duas necessidades, eu tenho muito mais chance
de aprender a lidar com outras situações no futuro de outro modo. Eu tenho mais chance de acertar me conectando com essas necessidades. Aí ela respondeu assim para o Marshall: claro, sim, eu posso ver, olha a fala dessa mãe ao final, eu posso ver que se eu tivesse me conectado com essas necessidades, eu teria me expressado de uma forma bem diferente. Então ela saiu da culpa, saiu do remorso, vamos dizer assim, saiu de um auto-julgamento muito ruim, de ser péssima mãe, saiu da auto-recriminação, saiu desse estado afetivo que fecha a pessoa num circuito muito ruim. Em alguns casos se torna, como alguns especialistas têm falado, uma espiral descendente de aflição, de culpa, de tristeza, e a pessoa afunda no seu autoconceito, na sua autoimagem, portanto na sua autoestima, e tudo fica muito mais difícil. Os discursos moralistas que julgam e que condenam definitivamente não ajudam. Por isso, a proposta é: nos conectemos com as nossas necessidades, aquilo que é muito importante, aquilo que é valioso. Olhemos para as nossas emoções e aí a nossa fala vai mudar e a nossa forma de lidar com as pessoas que nós amamos vai mudar completamente. E nós vamos sair desse terreno difícil, às vezes é uma areia movediça, dessa autorrecriminação ou da culpa ou da vergonha que não ajudam no nosso crescimento pessoal, nesse caso em particular. Fica então a dica dessa obra, ainda vamos retornar a esse assunto, as obras do Marshall de um modo geral. Mas a de hoje, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.